Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o termo Ebenezer. Ebenezer significa no hebraico pedra de ajuda. É interessante a relação dos judeus com pedras. Os altares eram construídos com pedra, eram pilhas de pedras. Há muitos anos atrás nós estivemos em Israel e lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, a gente avista um cemitério ali embaixo. E nós vimos judeus ortodoxos colocando pedrinhas redondas, pequenas, em cima de túmulos. E eu estava olhando a respeito disso, é o seguinte, o judeu acha flor interessante, né, para levar, né, num velório, e é bonita ela, mas ela é efêmera, ela não representa a morte, o pós-vida, não representa o quanto que o pós-vida é sagrado e eterno. E a pedra, ela é duradoura, representa mais essa plenitude. E cada pessoa que vai visitar o túmulo, coloca uma pedrinha em cima dele, dizendo assim, representando, você faz falta, você vive em minha memória. Conta-se que os mais honrados, né, as pessoas que morrem, que deixam uma história mais respeitável, tem mais pedrinhas em cima do seu túmulo. Mas a história que eu gostaria de conversar com você hoje sobre Ebenezer está registrada lá em 1 Samuel, capítulo 7. O povo de Israel estava vivendo uma tragédia terrível. Eles tinham perdido a guerra para os filisteus, tinha havido mais de 30 mil mortos e os filisteus levaram embora a Arca da Aliança e os filhos de Eli foram mortos nessa guerra. Quando Eli fica sabendo, ele cai e morre. A sua nora está grávida e ela tem um bebê. E ela está tão desolada que ela põe o nome do bebê de Icabote, que significa foi-se a glória de Israel. O povo estava num lamento só, era o fim. Mas Deus encheu o coração de Samuel de coragem, de ousadia, né? De esperança. E ele chega para o povo e lá em 1 Samuel capítulo 7, 3 e 4, fala assim. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os sacerdotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, exclusividade, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. É um lembrete para o meu e para o seu coração. Nós temos que servir somente a Deus, só a Ele. Não podemos criar no nosso coração, na nossa vida, ídolos, né? O que nós temos priorizado, que tem ocupado o lugar de Deus? Precisamos ficar atentos, né? Então Samuel, ele chama o povo ao arrependimento, eles falam, volta para o Senhor. E é interessante que no versículo 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, Samuel estava ali clamando junto com o povo de Israel, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram. Que coisa tremenda! No versículo 12, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse, até aqui o Senhor nos ajudou. Samuel então coloca ali um marco de vitória, de gratidão a Deus, porque Deus tinha lutado a favor deles, né? Aquele trovão assustou os filisteus e eles saíram. Imagina a altura daquele trovão, que coisa tremenda, né? Então, Samuel coloca um marco memorial
de lembrança, né? Como é importante nós termos memoriais, nós estarmos sempre lembrando dos feitos, dos grandes feitos do Senhor. Eu gostaria de pensar sobre isso, sobre Ebenezer. Quando eu falo até aqui o Senhor nos ajudou, eu estou me remetendo ao passado, lembrando Deus presente na minha vida, a fidelidade de Deus nas suas promessas. Em Josué, capítulo 21, versículo 45, está escrito: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Em Salmo, capítulo 40, versículo 5, Davi diz: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. São tantas as maravilhas. Quando eu penso em Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, eu me remeto ao passado. O que você tem que se colocar na presença de Deus e falar: obrigada, Senhor, reconhecer os feitos do Senhor. Há tanto para reconhecer, né? Tanta coisa que Deus operou no passado. Quando a gente olha, são maravilhas extraordinárias que Deus fez na nossa vida. Quanto que nós devemos louvar e adorar e engrandecer o nome desse Deus. Coisa tremenda. Vai lembrando, vai anotando naquele caderninho, né? Para você não se esquecer de nada. Vai anotando o que Deus fez. Vai lembrando e colocando, né? Naquele seu arquivo, no seu caderno, as maravilhas que Deus fez. E ali em 1 Samuel capítulo 7, versículo 14, além da luta, né, que Deus fez ali na frente deles, perante eles, diante dos filhos de Israel, as cidades, no versículo 14, que os filisteus haviam tomado a Israel, foram-lhes restituídas. Esse é o Deus que restitui aquilo que o inimigo levou. Às vezes a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa fé, Deus pode restituir para mim e para você. Esse é o nosso Deus que restitui. Eu preciso relembrar tudo que Deus tem restituído, tudo que Deus tem feito. E quando eu faço isso, quando eu compartilho, a musculatura da minha fé vai se desenvolvendo, eu vou ficando mais forte na fé. E eu vou levando essa palavra de fé para outras pessoas, né? E ela pode pensar assim como Deus agiu na vida dela, na vida dele, Deus pode agir na minha também. Por isso que lá em Salmo 78, versículos 3 e 4, eu tenho aqui: Asaf recomenda: o que vimos, o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não guarda com você, não. Não encobriremos, diz Asaf, não encobriremos a seus filhos. Nós vamos contar a geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Às vezes eu estou aqui com vocês, eu compartilho coisas pessoais da minha vida, mas é porque eu tenho aqui essa maravilha, essa ordem, né? Aqui compartilha para ajudar outras pessoas a entender que é o mesmo Deus que pode ajudar você. Eu não sei o momento, a luta que você está enfrentando, mas creia, Deus pode ajudar. Nenhuma arma preparada contra você vai prosperar, nenhuma palavra, em nome de Jesus. E essa reflexão de gratidão ao passado, ao que Deus já fez, até aqui o Senhor nos ajudou, precisa também nos levar a refletir o que nós fizemos no passado, que precisamos nos arrepender, como Samuel colocou ali para o povo, que eu preciso pedir perdão e eu preciso mudar de vida. Então, Ebenezer nos remete ao passado, para agradecer e também para refletir o que precisa ser mudado. Ebenezer nos remete também ao presente,
Até aqui, hoje, o Senhor nos ajudou. Se eu estou viva, se você está viva, é porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem lutado por nós. Ah, se não fosse o Senhor. E nós estamos vivos porque Deus tem um projeto. Que Ele nos conceda, a mim e a você, sensibilidade, visão, força, coragem, capacitação para obedecer e cumprir esse projeto. Nós estamos aqui hoje, que a gente possa dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou disposta nas tuas mãos. Em terceiro lugar, se Ebenezer nos remete ao passado para agradecer, nos arrependermos e pedirmos perdão, nos remete ao presente para nós dizermos ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Ele também nos remete ao futuro. Até aqui o Senhor nos ajudou e nos lembra que nós temos um futuro, uma vida plena para nós vivermos aqui e agora, hoje, e cumprirmos o projeto de Deus até a sua vinda. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim: na esperança da vida eterna, que o Senhor, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Nós temos uma vida eterna. Jesus Cristo, nossa pedra de ajuda, nossa pedra angular, nosso alicerce enviado por Deus, para me salvar, para salvar você, para nos libertar do jugo do pecado, para nos dar a salvação. Você já recebeu Jesus na tua vida? Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Quem confia nele, está lá em Isaías 28, jamais será abalado. Deus fala assim, o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que nele confia jamais será abalado. Esse é o nosso Deus. Você tem passado por aflições. Pensa, Ebenezer, até aqui o nosso Deus nos ajudou. Lembra o que Ele já fez no passado. Lembra o que você precisa mudar, de erros que você cometeu, que você precisa se arrepender e se voltar para o Senhor. Lembra-se do presente. Se nós estamos vivos, é porque Deus tem nos sustentado e Ele tem projetos para nós. Lembra da eternidade com Ele. Até aqui o nosso Deus nos ajudou. Obrigada, meu Deus, nossa pedra de ajuda, nossa rocha segura que firma nossos pés. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de propósito. Usa-nos para tua honra e glória somente. Amém? Ebenezer, até aqui o nosso Deus nos ajudou. Encha seu coração de alegria, de esperança e de gratidão, com a certeza que aquele que nos ajudou até aqui continua nos ajudando e está conosco até a consumação do século. Você não está só, Deus está com você. Esse desafio, Ele luta com você, assim como lutou com pelo povo de Israel, Ele luta por mim e por você. Amém? Acredite nisso. Entregue sua vida na mão de Deus, nossa pedra angular, nossa rocha segura, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.